Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, Mateus 6:33. Vamos ler 33 e 34. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Amém? Todos acharam? Verso muito conhecido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Vamos abrir também Lucas 12:31. É o mesmo texto, mas Lucas traz de uma forma diferenciada. Amém? Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas olha que interessante o 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Você sabia que foi dado a mim e a você o reino? Você sabia que o reino foi dado a nós? No momento que nós aceitamos a Jesus, foi dado o reino a mim e a você? Por isso que ele fala para buscar o reino, porque ele foi dado a nós. Ele pertence a mim, ele pertence a você. É nosso, por direito. Ele conquistou na cruz Calvário para que nós tivéssemos o reino para nós. E hoje a gente vai falar. É uma chave muito poderosa. Eu quero que você preste muita atenção nessa chave. Por diversas vezes, eu e você lemos, ouvimos falar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é verdade? Todos nós já ouvimos falar, já lemos várias vezes. Mas o que é buscar o reino de Deus? Você sabe o que é buscar? Como buscar o reino de Deus? O porquê buscar o reino de Deus? O porquê a primazia tem que estar em Deus em tudo em nossas vidas. Por muitas vezes a gente não entende, por muitas vezes a gente não compreende, e por muitas vezes a gente não executa essa chave sobre as nossas vidas. E hoje nós vemos, eu não estou falando de um mundo lá fora, né? Eu estou falando dentro das igrejas. Nós vemos que a tecnologia, tudo tem avançado no mundo, né? E conforme as coisas vão avançando no mundo, vai sobrando menos tempo, né? Para que nós buscamos as coisas de Deus, para que nós buscamos o reino de Deus. Porque a gente precisa acompanhar, para a gente não ficar para trás, não é assim? A gente vai acompanhando, a gente vai acompanhando, a gente vai acompanhando, e as coisas de Deus vão ficando para trás. Eu acho que nunca na história, né, do mundo houve tantas pessoas com depressão, com crise de ansiedade, muitas pessoas com a sua mente cheia, tendo que passar por terapias, psicólogos,
tomar medicamentos. Eu estou falando dentro da igreja, estou falando lá fora, estou falando dentro da igreja. Ansiedades, as pessoas estão vivendo com ansiedades. Nós estamos vivendo num mundo onde eu preciso ser melhor para agradar o meu próximo, para agradar outra pessoa, buscando coisas para agradar homens. Não é assim, para ser o melhor, para ter uma desculpa melhor. É o que tem acontecido, é o que nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas se aperfeiçoando para ser o maioral, para mostrar para o outro que ele é melhor que o outro. E isso tem afetado psicologicamente a muitos. Isso eu estou falando psicologicamente. O espiritual destruído de muitas pessoas, porque querem acompanhar o mundo, estão querendo trazer o mundo para ser acompanhado junto dentro da igreja. As coisas têm que ser feitas desse jeito, têm que ser feitas dessa maneira, para que a gente possa atrair as pessoas lá fora. Não tem sido assim? Vocês têm percebido o que está acontecendo em muitos lugares, em muitas igrejas? Isso. O reino de Deus está sendo deixado para lá. E nós temos percebido, né? Se a gente pegar a palavra do Senhor desde o início, quando o homem para de olhar para o reino, quando o homem começa a olhar para si mesmo, ele começa a se autodestruir. Ele começa a ter uma destruição dentro dele, porque ele deixou de olhar, ele deixou de buscar o reino de Deus. Ele começou a olhar para si mesmo. Depois ele começou a querer ser melhor que o outro. E ele foi se autodestruindo. E nós vemos no decorrer da história quantas gerações foi destruído. Amém. O Espírito Santo me fez lembrar algo aqui que nem estava no script, nem coloquei. O povo no deserto, ele ficou quantos anos? 40 anos no deserto. Quantas gerações foi? Teve gente que nasceu no deserto, não teve? Teve gente que morreu no deserto, não teve? Porque até aqueles que nasceram depois e nem participaram, né? Do deserto, eram murmuradores também. Porque foi formando uma geração de pessoas que murmuravam e não buscavam o reino dos céus, não buscavam Deus, não eram obedientes. Eles aprenderam uma geração de desobediência, eles aprenderam uma geração de rebeldia. E o que nós estamos ensinando para a nossa próxima geração? Nós estamos ensinando a nossa geração a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou estamos trazendo ela e mostrando para ela fazer fofocas, ruínas, destruições? O que nós estamos ensinando para a próxima geração ser uma geração abençoada? Não ser uma geração com ansiedade, não ser uma geração depressiva, não ser uma geração de mimimi. O que nós estamos fazendo? Se nós não aprendermos a chave de buscar ao Senhor, o reino do Senhor, e passarmos isso para a nossa geração, vai ficar complicado cada vez mais. Nós somos a diferença para a próxima geração. Nós somos o exemplo da próxima geração. E buscar o reino de Deus, o que é? Você ser dependente dele.
Você depender dele para tudo sobre a tua vida. Você saber que você depende dele. E, amados, quando você aprende a estabelecer o reino de Deus sobre a tua vida, é lindo. É lindo porque a sua vida começa a ser transformada, a sua vida começa a ser mudada. As coisas lá fora, a circunstância, ela não vem e bate confronto de você e não te deixa confuso. Porque você está buscando o reino de Deus, a qual pertence a você, a qual pertence à sua essência. Você não foi chamado para viver uma vida de depressão, de ansiedade, uma vida doida que este mundo está oferecendo. Você foi chamado para viver a essência de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Ele colocou sobre você, aquilo que Ele te deu e pertence a você. O reino de Deus pertence a você. Você foi chamado para viver o reino de Deus. Eu fui chamado para viver o reino de Deus. E como nós vamos viver o reino de Deus? Colocando Ele, primazia, tudo sobre as nossas vidas. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não tenho que buscar o que o mundo está me oferecendo, eu preciso buscar aquilo que o Senhor já me deu, que é meu por direito. Quando a gente busca, queridos, a primazia do Senhor, e o reino de Deus é ativado sobre as nossas vidas, nós aprendemos a ativar o reino. Nós crescemos no Senhor. Não importa o quão grande ou quão pequeno nós somos. Não importa se somos formados. Não importa se temos estudos. Não importa. Se fazemos parte do louvor, se só participamos da plateia, não importa. Quando a gente aprende a ativar o reino de Deus sobre as nossas vidas, Ele cresce em nós. Nós crescemos nele. Põe para mim, por favor, Mateus 13:31. Em Mateus 13:31, o Senhor Jesus ele conta uma parábola. E essa parábola fala sobre o crescimento do reino de Deus. Ele assemelha o reino de Deus com um grão de mostarda. E antes de ler, falar, alguém já viu a planta? A mostarda é uma hortaliça, né? E ela é a maior hortaliça que tem. Ela cresce mais de 4 metros. Não sei se vocês já, sabiam disso. É uma semente, não é a menor semente, tá? Mas é uma semente muito pequenininha. Ela é minúscula. Existem grãos, existem sementes menores que ela. Mas ela é pequenininha. E desse grão, dessa semente pequenininha, faz-se uma árvore de 4 metros. Passado um processo até ela chegar. Mas Jesus, ele fala por parábolas a mim e a você. Ele fala por parábolas para que a chave do reino de Deus seja somente para aqueles que têm o Espírito Santo que revela através da palavra, das parábolas. Não é para qualquer um. Muitos vão ler, muitos já leram e ignoraram, e não perceberam essa pequena chave sobre a tua vida. Outra parábola me propôs dizer que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegando nele semeou no seu campo. Verso 32, por favor. Imagina.
ou qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que venha as aves do céu e se aninhem nos seus ramos. Volta ao 31, por favor. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então quer dizer que eu tenho o reino dos céus sobre a minha vida. Ele é semelhante a um grãozinho de mostarda. Mas quando ele é regado, quando ele é cuidado, ele vai crescer. Ele vai crescer. E ele vai se tornar o quê? Grande na minha e na sua vida. Pegaram a chave? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Não importa o tamanho do meu propósito, não importa o tamanho do teu propósito. Quando nós colocamos o nosso propósito, quando a gente coloca algo para o Senhor, buscando o Senhor com primazia e entregando esse projeto a Ele, não importa qual seja o projeto, se ele é pequeno ou se ele é grande, mas ao momento que eu pego esse projeto e coloco primeiramente, antes de fazer tudo, no Senhor, no reino do Senhor, ele vai ser semelhante ao quê? Ao grão de mostarda, na qual o Senhor vai fazer com que esse projeto cresça. O Senhor vai fazer como que esse projeto cresça? Que ele cresça forte, saudável. Se precisar colocar vitaminas na terra, se precisar acrescentar algo, o Senhor vai acrescentar. Por quê? Porque eu coloquei em primeiro lugar aonde? Nas mãos do Senhor. O projeto que eu tenho está nas mãos do Senhor. Uma árvore de um grão de mostarda, para ele se tornar até 4 metros de altura, ele passa por climas, ele passa por ventos, ele passa por tempestade, ele passa por muitas coisas. E nada disso o abala. E eu torno grande. Porque quem está o fortalecendo, quem está direcionando, quem está levando ele para o alto é quem? O Senhor. Quem está dando a direção é o Senhor. E quando nós colocamos em primeiro lugar os nossos projetos, os nossos propósitos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos fortalecer, para nos direcionar e para nos tornar grande e para fazer com que o nosso projeto, que talvez a nossa cabeça é pequenininho, ele se torne grande porque ele está na direção do Senhor. E é lindo, queridos, porque o Senhor ele usa o grão de mostarda tanto nessa parábola quanto quando ele fala sobre a fé. Ele compara e ele fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover montanha. Mas por quê? Porque ele faz, quando nós depositamos a nossa fé nele, ele faz com que a nossa fé cresça nele. Ele faz com que aumentamos a nossa fé nele, assim como o reino do Senhor. Quando é estabelecido, quando a gente autentica ele sobre as nossas vidas, quando
mas por quem Ele é. É Ele quem faz. E quando o Senhor fala, mas por que você está preocupado com as coisas? O que vestiu, o que comeu, o que ser? Venha para a minha dependência. Ele quer, queridos, que eu e você dependa dele. O Senhor quer, mas Ele não quer que a gente fique parado. Ele quer que a gente depende dele. Coloque Ele como primazia. A primazia, eu já falei aqui várias vezes, a primazia é uma chave poderosa que os crentes não usam, não sabem o que tem na mão, e foi dado a nós o reino de Deus, para que a gente tenha esse acesso de primazia direta a Ele. Quando colocamos, queridos, nosso projeto, os nossos propósitos, os nossos planos, a nossa fé, por menor que seja, colocado na mão dele, ele direcionando, ele torna grande. Ele torna grande. Porque fomos obedientes a Ele. Muitas vezes, eu e você temos um defeito muito grande. A gente quer ajudar Deus. A gente quer ajudar Deus. Eu vou fazer isso para dar uma forcinha para Deus, porque eu acho que Ele não está conseguindo. Não é verdade? Quantas vezes você não ouve a voz de Deus e faz o seu querer, achando que está ajudando Deus? Na verdade, você só está atrapalhando. A gente só atrapalha, porque a gente quer fazer da nossa vontade, do nosso querer, do nosso intelecto é tão pequenininho, que a gente acha que a gente está ajudando a Deus. E como eu posso ajudar a Deus? Como você pode ajudar a Deus? Colocando em primeiro lugar e deixando que Ele nos guie, e deixando que Ele nos oriente, e deixando que Ele nos fortalece, e nós sermos só obedientes a Ele. Obediência, nós precisamos ser obedientes. Você quer ajudar a Deus? Obedeça. Você quer que os seus planos, seus projetos sejam grandes, sejam concretizados sobre a tua vida? Obedeça. É obedecer. O reino já foi dado a mim e a você. Ele já ensinou os princípios. E o princípio é colocar Ele em primeiro lugar. E eu vou falar algo. Até aquele projeto que você está colocando na mão dele, desanimado. Mas se você for obediente e seguir os passos dele, esse projeto que não era para dar certo, ele faz dar certo. Porque você colocou na mão dele. Porque nem sempre a gente está animado com as coisas. Às vezes a gente tem algo, a gente tem um propósito, tem uma ideia, mas não tem ânimo para isso. Até esse projeto, se colocarmos na mão dele, ele vai trazer ânimo. Ele vai fazer crescer este projeto sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o reino de Deus está estabelecido sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser dependentes deles, querido. O Senhor, Ele ama que somos dependentes dEle. Volto a dizer. Porque quando a gente
Vamos lá. Quem tem filho pequeno, quem já teve, eu acho que todos aqui já conviveram com crianças pequenas. Não é gostoso você ver a dependência deles com você? Por mais que às vezes é cansativo, porque nós somos carne. Mas quando você pega aquela criança pequena, que ela é totalmente dependente de você, o que você quer fazer com essa criança? Você quer cuidar, você quer dar carinho, você quer dar amor, você quer proteger, você vai guiando a cada tempo ela nos passos que ela tem que dar. Não é assim? É assim que o Senhor faz comigo e com você quando nos tornamos o quê? Dependentes dEle. Porque depois que se torna adulto, quem tem, eu acho que todos aqui olhando, acho que todos já teve filhos e, né, já que passou na pré-adolescência, que já saiu da dependência. Não é chato? Não é chato? Adolescente? Porque eles não querem ser dependentes seus. Eles querem andar do jeito que eles querem andar. Não é assim? Você vai querer abraçar, eles querem abraço? Você vai querer proteger, quem quer a sua proteção? Não. É assim, queridos. Assim é a gente com Deus. Ele quer cuidar da gente, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guiar e a gente é todo adolescente rebelde. Nós falamos aqui na vigília, né, sobre ser como criança. Como você busca a unção? Quando você retém a unção, você precisa ser o quê? Dependente. Você precisa, né, ser como criança. Ser dependente dele. Para ele indo, orientando, ele indo, te caminhando, ele indo, te fortalecendo. E conforme você aprende a ser dependente dele, você vai viver maravilhas com ele. Você vai dando primeiros passos. Você vai aprendendo a falar com ele, a dialogar com ele, a ter intimidade. Você vai sabendo o que ele gosta. Porque criança, você pega uma criança lá, tem quanto? Tem 7. A Eloy? 1 e 7. 1 e 7. A Eloy eu acho que é a menorzinha. Ela sabe quando ela quer fazer birra e coisa que você não gosta, não sabe? Ela te conhece, a gente conhece, e ela é o quê? Um bebezinho. Ela sabe o que pode fazer e o que não pode. Eu lembro a Letícia, quando eu não podia fazer, ela fazia assim, né? Ela estava com a mãozinha lá e assim, né? Tipo, não pode, né? E eu falava não, mesmo assim ela queria primar, porque ela sabia o que podia e o que não podia. Vai criando o quê? Vínculo, vai criando o quê? Intimidade. Quando nós aprendemos a ser dependentes do Senhor, nós vamos criando vínculo e intimidade com Ele. Mas quando a gente quer ser adolescente, a gente se tranca e não quer nem conversar com Ele, nem queremos ouvir Ele. Por isso nós precisamos ser dependentes do Senhor, buscar Ele em primeiro lugar, buscar Ele para tudo em nossas vidas, buscar Ele para todos os nossos projetos. A nossa essência, a minha essência, a sua essência está no Senhor. A nossa essência está no Senhor. Abre para mim, Lu, por favor, de novo em Lucas 12:31.
que Ele pede para sermos dependentes dEle. É o Lucas 12:31. Nós vamos ler o 31 e o 32, nós vamos fazer uma análise agora. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ele se agradou em dar a mim e a você o reino. Ele não está medindo intimidade, Ele não está medindo tamanho, Ele não está medindo posição, Ele não está medindo oferta. Ele deu, embora não mereçamos, Ele deu a nós. E o reino dele tornou-se meu, tornou-se seu. É posse minha, é posse sua. Olha que lindo. Ele faz desse reino semelhante ao grão de mostarda. Como assim Ele faz crescer o reino dele sobre a minha vida? Ele faz crescer o reino dele sobre a tua vida. Olha que lindo. Ele me deu. E eu sendo dependente dele, Ele faz crescer o reino dele sobre a minha vida. E com isso eu vou viver o quê? Maravilhas com Ele. Com isso eu vou viver os propósitos dele sobre a minha vida. Com isso eu vou viver na conformidade dele. E mais lindo, que Ele faz a minha fé pequenininha aumentar também. A minha fé pequena, Ele faz tornar-se grande sobre a minha vida. Amados, por muitas vezes eu recebi profecias que eu estaria frente de uma igreja. Há muitas vezes eu recebi profecia que eu teria um rebanho. Acreditei, não vou ser hipócrita. Quando eu comecei a namorar com o apóstolo Marcos, ele falou do chamado dele, que ele tinha esse chamado. Eu falei, o chamado é dele também. Falava para ele, precisa estar na frente. Pensa no homem que teve paciência comigo. Eu não tinha fé. Eu não tinha fé que eu poderia estar no púlpito pregando, que eu poderia estar cuidando de um rebanho. Eu não tinha fé para isso. Mas eu aprendi a estabelecer o reino de Deus na minha vida. E essa fé que eu não tinha, eu comecei a acreditar que eu poderia. Depositei nele, deposito até hoje, porque até hoje eu fico, será assim? Você tem certeza disso? E ele vem aumentando sobre a minha vida. Às vezes a gente não tem fé de algo que o Senhor já tem sobre as nossas vidas, daquele plano, daquele propósito. Mas quando a gente aprende a estabelecer no reino de Deus, quando a gente aprende a colocar no reino de Deus, Ele tira a vergonha, Ele tira a timidez, Ele coloca palavras, porque às vezes eu vejo minha pregação e eu falo, isso saiu da minha boca? Eu falei desse jeito, eu falei dessa maneira. Isso não sou eu. É Ele que faz. É dele. Nós vamos aprender a ser o quê? Dependentes dele. E ele, voltando na nossa análise aqui, embora sejamos pequenos e a grandeza dele gigantesca, ele nos fez participante da grandeza dele. Embora ele sabia da minha fraqueza, ele sabia da tua fraqueza.
Ele nos fez participantes do reino dele. E aí você começa a analisar que o reino de Deus é tudo o contrário do que o mundo fala que a gente tem que ser, né? Do fraco ele se faz forte. Aí no mundo você vai lá fora, você tem que ser forte. E você fala, você tem que ser fraco. O mundo lá fora fala, você precisa ser dependente. Não, o mundo lá fora fala, você precisa, como que é? O contrário de dependente fugiu agora. Independente, obrigado, amor. O mundo ele fala, você precisa ser independente, dando seu nariz. Aí você vai falar assim, você precisa ser independente, você precisa depender de mim. É tudo o contrário, você já repararam? O Senhor fez as coisas loucas, ele confunde os sábios. Porque o reino dele não funciona como o mundo funciona. É de uma forma diferente. Imagine, queridos, a gente põe um propósito diante do Senhor. Aquele propósito que não tem nem planta, não tem nem estrutura, não tem nada. A gente coloca em primeiro lugar no reino do Senhor. Senhor, eu tenho um propósito disso, eu estou colocando diante de Ti. Olha que lindo. Vamos analisar, que lindo. Você só tem um nome, talvez. Você não sabe nem como é, quando começa. Você coloca ele diante dele. Fala, Senhor, me ensina, me capacita, me instrui, me mostra a direção, me mostra o caminho. Eu vou seguir o que o Senhor falar comigo. Eu busco a dependência nele. O Senhor começa a me orientar. O Senhor começa a me capacitar. Ele começa a me instruir. Eu vou ficar parado? Não, queridos. Ele já está me orientando. Se ele está me orientando, existe já um projeto que ele está mostrando a mim. Se existe um projeto que ele está mostrando a mim, o que eu tenho que fazer? Ser obediente e procurar a respeito daquele projeto. Eu não vou ficar parada esperando, tá? Eu preciso adquirir o quê? Conhecimentos a respeito daquilo que o Senhor vai me dar, daquilo que estamos projetando, eu e Deus, porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino dele. Ele já colocou, ele já me orientou, ele já me mostrou. Eu preciso fazer minha parte. Não é ficar parado. E aí, esse projeto começa a dar forma. Ah, Senhor, mas está tudo aqui, o Senhor já me deu sabedoria, já me deu capacitação, já me deu tudo, mas eu não tenho verba, eu não sei como que vai acontecer, eu não sei nem como iniciar. Aí ele começa a acrescentar sobre a sua vida, as suas necessidades, aquilo que você precisa. Ele começa a trazer, ele começa a envolver outras pessoas para te abençoar. O Marco falou na pregação, de domingo passado, e ele falou sobre Moisés, e eu até falei numa live essa semana, e ele comentou, que Moisés precisou e o Senhor enviou 70, para ajudar Moisés. Mas antes disso, quando o Senhor mandou Moisés montar o tabernáculo, o Senhor foi colocando planos, propósitos, foi crescendo no coração de Moisés. O Senhor falou toda a estrutura do tabernáculo para Moisés. Moisés tinha como fazer? Não. O que aconteceu? Os irmãos lembram? Começou a vir oferta do que precisaria do tabernáculo: madeira, ouro, vestes. Começou a vir oferta ali para Moisés. Depois ele falou assim: agora, tenho tudo, e quem que vai fazer?
Amor, me ajuda aí, como é o nome dos cabos aí? Eliabe e... Deus levantou Eliabe como um engenheiro. É Gênesis. Não, Gênesis não, Êxodo. Êxodo, né? O apóstolo fala para mim, acompanha aqui, a gente vai ler. Ele levanta duas pessoas, e dessas duas pessoas. Êxodo 31, 1, 2 e 3. E dessas duas pessoas, ele faz engenheiros capacitados para fazer tudo o que precisa. Gente, ele é Deus. A gente não é nada, mas ele é Deus, ele capacita, ele traz. Ele faz aquele plano pequenininho que está na nossa mente ser algo grande. Ele envia recursos, ele envia pessoas para que os nossos propósitos sejam grandes diante dele. Porque nós estamos na dependência, Moisés estava na dependência desse homem. Do grande eu sou, do Todo-Poderoso. E o Senhor trouxe. Não tem mais, porque ele tinha falado. Não, é Êxodo isso. 31, do 1 em diante. 31. Vai até acho que 6 e 3. Vai embora. Ó, depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. O cara não tinha capacidade nenhuma, o cara nada. Ele foi cheio do quê? Do Espírito de Deus. Do que mais? Eu queria ser esse cara. Acho que muita gente. E enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o labor. Próximo, por favor. Para elaborar projetos. Olha o que o cara fez. O cara tem dinheiro, gente. Trabalhar com ouro, em prata e em cobre. E lapidar pedras para engastar em entalhes de madeira para trabalhar em todo o labor. Em toda a... O cara virou um gênio. Quantas faculdades você precisava ter aqui? Acho que umas 10 faculdades de engenharia para o cara se tornar o que esse cara se tornou por conta do Espírito Santo de Deus encheu a vida dele. Verso 6. E eis que tenho posto com ele. Deus enviou mais um. Aquele engenheiro ainda está pouco. Vamos mudar mais um pouco, ó. Aoriabe, o filho de Isamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Aí entrou mais um cara, mão na obra ali, mas ele colocou no coração de todos os envolvidos, de todos os que iam ajudar Moisés, para que o projeto que o Senhor tinha sobre a vida de Moisés, colocou o projeto do tabernáculo sobre a vida de Moisés, fosse cumprido. Quem tornou grande na vida de Moisés? Foi o Senhor. Foi o Senhor. E por muitas vezes a gente está ali chorando, não querendo ficar na dependência do Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Quando eu dependo, quando eu tenho fé, quando eu acredito, as coisas vão ser acrescentadas sobre a minha vida. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele ser o suficiente a mim e a você. É sobre a graça deles.
bastar. É sobre os nossos olhos estar na direção dele. É sobre o que ele pode fazer em nós. Sobre a minha e sobre a sua vida. Moisés, quando foi chamado, ele falou para o Senhor: eu não tenho nem falar direito, as minhas palavras são pesadas. Como que eu vou dirigir o povo? Como que eu vou instruir o seu povo? Mas o Senhor falou assim: é eu para você, não. É eu. Você só obedece. Você só obedece a minha ordem. O negócio é eu, não é você. Você vai vivenciar o que eu tenho para você. Você vai vivenciar o que o Senhor tem para você. Não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre nós estarmos alinhados no propósito dEle. Por isso que existe essa primazia. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas sobre as nossas vidas. Porque é sobre Ele. É sobre estarmos alinhados com Ele. Ele faz tudo, queridos. Eu tinha mais que ler, eu estou vendo aqui, já é 8h10. Vou estar concluindo. Falta muito mais. Tinha separado alguns textos que eu queria ler, mas ele me levou para outro caminho, ele me levou para outra direção aqui. A vontade dele não vai vir. É Ele quem faz eu funcionar. Estou aqui para obedecer. Eu não vou ser desobediente, não. Não temos que ter dúvidas, queridos, de que o Senhor pode fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Não temos que ter dúvidas de quem nós podemos ser nele. Embora não somos capacitados, embora somos pequeninos, Ele nos amou, Ele teve misericórdia, deu a mim e deu a você o reino dele. Ele deu a mim e deu a você a salvação. Ele deu a mim e a você o Filho único que levou nossos pecados, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos nervosismos na cruz do Calvário, as nossas dores, as nossas doenças, foi tudo arrematado na cruz do Calvário, para que nós possamos ser dependentes dele, para que nós venhamos procurar o reino dele em primeiro lugar e viver dentro do propósito dele. Então, amados, não sei o tamanho, não sei o projeto que vocês têm, não sei o quanto vocês se acham pequeninos diante do Senhor, não sei o tamanho da tua fé. Eu sei que tem um Deus que faz um grãozinho de mostarda se tornar uma árvore grande. E se Ele faz isso com a natureza, imagina com aquele que Ele amou e entregou a vida dele por Ele. Imagina, Ele não entregou a vida dele por um grão de mostarda, por uma planta. Ele entregou a mim, porque o amor dele foi grande por mim, por você. E se Ele faz um grão de mostarda pequenininho se tornar uma árvore grande, para a glória dele, imagina o que Ele pode fazer por mim e por você, nos tornarmos grandes nele, porque Ele já nos deu a salvação, Ele já habitou entre nós, está sobre as nossas vidas, Ele deu a nós o reino de Deus. Não é para que possamos ficar parados, não é para que possamos continuarmos pequenininhos, não é para que a gente seja grande nele, para a glória dele. Então, amados, se você é ansioso, se tem depressão, se você está vivendo
numa conformidade fora do reino de Deus. Talvez você possa estar vivendo numa conformidade do mundo aí fora, de como as pessoas querem que você seja, numa conformidade que as pessoas querem ver você, seja agradando homens. E com tudo isso, sua cabeça está pilhada, seu coração está pilhado, sua vida está pilhada. Com tudo isso, você por muitas vezes não vê sentido. Muda a direção do seu olhar. Entrega tudo isso a Ele. Entrega tudo isso a Ele. Seus problemas, suas aflições, as suas fraquezas, entrega a Ele. Busque Ele, coloque em primeiro lugar Ele. Eu tenho certeza, queridos, que Ele vai mudar a tua vida, porque o Senhor, Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus de força, Ele é o Deus de restauração, Ele é o Deus de ânimo, e é dessa forma que Ele quer te ver. Não importa o vento que você passar, não importa o clima que você tiver que passar, Ele é a tua fortaleza, e você vai passar com alegria, com ânimo nele, porque Ele está te alimentando, Ele está te fortalecendo, Ele está te guiando, Ele está te dando sabedoria e capacidade para que você chegue nos seus propósitos, nos seus projetos, no projeto que Ele colocou no teu coração sobre a tua vida, queridos. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. A justiça dele vai ser feita sobre a tua vida, e as coisas que você precisa, que você necessita, vão ser acrescentadas sobre a tua vida. Amém?